Dentro disso, tem um assunto polêmico, mas que eu gostaria aqui de tocar para que você respondesse, que é o seguinte: quando a gente vê uma pessoa com descalculia, a gente vai ajudá-la, fazendo com que ela tenha mais possibilidades de fazer operações e cálculos matemáticos. A criança que tem TDAH, então ela tem dificuldades lá relacionadas à área do cérebro, que é responsável por funções executivas, analisar, planejar, executar e conferir, questões relacionadas ao foco, à inibição de estímulos primários. E a gente vai dar para essa criança, para esse adolescente, adulto, possibilidades dele desenvolver aqueles pontos frágeis no seu cérebro frente àquela condição que ele traz, que é diferente dos outros. No autismo ainda tem uma confusão relacionada, como se nós, de um lado, a gente vê algumas pessoas dizendo assim: vocês querem transformar os autistas em não autistas, vocês não respeitam a neurodivergência. E não tem nada a ver com isso. O que a gente quer é ampliar habilidades básicas, pivotais, para que as pessoas com seus talentos e desafios sejam quem elas são no mundo que é exigente. Então, eu tenho uma criança que tem dificuldade com interação. Se eu não faço nada no início da vida, eu vou estar privando ela de ampliar repertório de comunicação, ampliar repertório cognitivo, comportamental, de brincadeiras, e isso vai gerar prejuízos ao longo da vida. Então, eu queria que você conversasse, refletisse sobre isso com a gente aqui, doutora, que não é que a gente está falando que é, de fato, a condição neurodivergente, mas que a gente vai ficar de braço cruzado, sem fazer nada, dando mais possibilidades para aquele indivíduo dentro da sua história e do seu cérebro, que é único. Acho que é exatamente isso. Você foi maravilhoso colocando essa questão do estímulo e da importância do estímulo. A questão é as pessoas entenderem que o estímulo tem que ser dado com equilíbrio em relação ao ser humano e à vida de criança, e aos objetivos que você busca com essa estimulação. Agora, não oferecer estímulos é negligência, porque eu tenho miopia. E se não tivesse cuidado de mim lá no início da vida e me colocado óculos, eu não estaria aqui hoje falando sobre uma revista científica, porque eu teria uma limitação no meu aprendizado, não é? Se a gente pega uma criança e fala, não, ela está aqui, eu vou ficar forçando ela a aprender a ler e escrever, então não, vou deixar ela no natural dela. Então, a gente vai cuidar de crianças de forma global, sempre tentando estimular aquelas partes que a criança precisa de ser estimulada para ela ser feliz, para ela alcançar o máximo de potencial na sua vida e, ao mesmo tempo, respeitá-la, respeitar suas vulnerabilidades, respeitar seu temperamento, sua personalidade. Então, isso a gente faz para qualquer ser humano. Por isso que a gente fala de neurociência com afeto, não é só uma ciência. Eu acho, Fred, que o que é equivocado é aquela visão só de método, e o que a gente vê assim, a criança, então, ela não está olhando nos olhos, então vamos aumentar o número de horas, vamos colocar 8 horas por dia, 40 horas na semana dentro da clínica, e aí tira a vida de criança. Essa criança precisa de intensidade? Claro que precisa. Ela precisa de número de horas de forma suficiente para formar redes neurais? Precisa. Mas precisa de ser uma intervenção pensada individualmente e não o mesmo pacote para todo mundo, pensando mais em outras partes do que em quem é esse indivíduo e quais as suas necessidades, e pensando que ela tem que ter vida de criança e tem que ser feliz. Acho que é tão interessante, né? Também, além de questões comportamentais, a gente tem toda aquela parte de questões sensoriais, e que a gente precisa recordar dos terapeutas ocupacionais, mas pense você, uma criança que tem defensividade tátil ou busca sensorial. Aí a criança está lá, né, trazendo coisa na boca o tempo inteiro. A gente fala, não, isso aí é a maneira dela buscar e processar os estímulos, vamos deixar que ela seja dessa forma. Se eu não faço ali uma integração no processo sensorial dessa criança, essa atividade num contexto social pode trazer prejuízos para ela, né? Ela pode ser, né, tida por pessoas menos informadas como a criança que faz comportamentos estranhos, o que é natural na sociedade que a gente vive, que muitas vezes é desinformada. Às vezes a criança está ali colocando alguma coisa na boca de maneira prazerosa e deixa de forma prazerosa de participar de outras atividades coletivas do ponto de vista comportamental. As crianças que eu atendo no consultório, né?
A gente traça objetivos olhando a criança no seu contexto. Como que ela vai ser mais competente no seu contexto? Como que ela vai ser mais feliz no seu contexto? Como que ela, frente aos seus pares, vai estar em um pé de igualdade, trocando experiências, podendo ter possibilidades de troca de afeto entre elas. Então, a intervenção, ela é num contexto natural, ela parte de um afeto positivo, do encantamento do terapeuta pela criança, da criança pelo terapeuta, dentro das atividades preferidas da criança, sempre seguindo seu desejo natural. A gente ouve aí em alguns modelos, né? Seguir a liderança da criança, utilizar-se de rotinas sociossensoriais, nada mais é do que brincar com a criança, né? Com aquilo que lhe dá prazer, com aquilo que a integra. E quando a gente faz isso de maneira única, percebendo cada criança de maneira profunda, a gente está dando para aquele cérebro possibilidades de uma fundamentação que vai garantir uma cascata de benefícios ao longo da vida. E eu acho muito legal, Fred, que você, quando você faz as supervisões dos outros profissionais, você sempre tenta associar o que está sendo realizado com essa questão do cérebro. Então, o que esse estudo traz é assim: essas áreas são diferentes e funcionam diferentes. Isso significa que, se você der estímulo, essa área vai responder, mas ela não vai responder como uma área de um cérebro de uma pessoa que não tem nenhuma alteração na sua arquitetura. Então, eu também tenho que compreender que o estímulo que eu estou oferecendo vai ser enviado para esse cérebro, vai estimular a formação de sinapse. O estímulo repetitivo, de forma prazerosa, vai desenvolver uma rede neural, mas muitas vezes não com a magnitude, não com a rapidez e não com a qualidade que eu estou esperando. Então, cada cérebro vai reagir de uma forma a depender da sua arquitetura, que é o que traz esse estudo. Então, entender a neurociência do cérebro é essencial para que a gente possa aplicar. E aqui, falando então dessa relação, dessas alterações na substância branca com a questão social, e então a gente pensar como que eu posso usar isso na prática. Tanto isso que o Fred falou, de estimular a criança em ambientes naturalísticos, de colocar a criança expostas a situações que ele falou tão bonitinho, né? Assim, tão lindo. O terapeuta ter esse encantamento pela criança, ter esse encantamento em transformar a vida da criança, isso é muito bacana.